Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o transtorno afetivo bipolar. O que é o transtorno afetivo bipolar? Eu, com meus 22 anos de experiência tratando dessa patologia. É uma patologia psiquiátrica, né? Uma doença psiquiátrica, um transtorno mental que afeta a psique, a mente, né, da pessoa. Como é o transtorno afetivo bipolar? O transtorno afetivo bipolar é assim: você tem uma perturbação momentânea mental que te faz surtar. Às vezes você surta. Como pode ser esse surto? É assim, é um desequilíbrio mental. Você fica desorientada, perturbada, aflita, angustiada. Você fica momentaneamente sem saber como agir. Você fala coisas descontroladamente, você perde a noção da razão, né? Você perde seu equilíbrio, fica desorientado, delira, né? Isso que acontece. Como é um delírio? Um delírio é como se a pessoa tivesse meio bêbada, né? Às vezes você não faz uso de bebida alcoólica, como no meu caso, eu não faço uso de bebida alcoólica nem de droga, mas eu fico desorientada, como se eu tivesse um pouco bêbada. Quais são os sintomas? Os sintomas são sentimento de culpa, hostilidade, desconfiança, depressão, aflição, angústia. Como que você percebe que você está ficando nesse momento afetivo perturbado? É quando você começa a ficar com uma depressãozinha, aí você fica desconfiando das coisas sem sentido, pode você ter um pânico, né? A síndrome do pânico, pode acontecer esses tipos de patologia. A desconfiança afetiva, o pânico, o sentimento de culpa. Como é o sentimento de culpa? Às vezes você não fez nada a ninguém, mas fica triste, chateada, com medo de ter magoado alguém ter te interpretado mal. Aí você começa a se sentir culpada, chateada, irritadiça. São esses os sintomas que podem levar ou não você a ter um surto, né? Algumas vezes eu tive surtos, mas foram brandos, né? Mas eu tive esses sintomas da depressão, da aflição, da angústia, da desconfiança, da tristeza, às vezes. Podem durar de 15 a 10 dias, né? Pode precisar, no caso de uma internação, como foi o meu caso, né? Ah, por que internaram a Patrícia? Por exemplo, uma das vezes eu brigando com minha mãe em casa, eu fiquei nervosa, quebrei alguns copos, então eu fiquei alterada. Ela achou melhor que eu fosse para uma casa de repouso e ela me internou. Meus pais, né? Junto com meu irmão, que é um ano mais velho que eu. Eu tenho 48, ele tem 46 para fazendo 47. Então é assim. A família teve essa atitude de Patrícia, algumas vezes desorientada, ter que ser internada. Tomando a medicação, você volta ao seu estado normal em 3, 5 dias, no máximo uma semana, né? Qual a medicação que você faz uso? Eu faço uso da risperidona. O que é a risperidona? A risperidona é como se fosse um Aldol, né, que é usado para o tratamento de perturbação mental, mais moderno. É um remédio mais recente. Recente que eu digo quase 50, 60 anos, né? Por aí. Mas eu faço uso da risperidona, que é para controlar esses sintomas de ansiedade, aflição, angústia, depressão, sentimento de culpa, isolamento social. Você, por momentos, você começa a se sentir sem vontade de sair, sem vontade de estar no núcleo social, sem vontade de passear. Você se isola um pouquinho, fica um pouco no seu canto, né?
sem querer tumulto, assim. Então a medicação é para combater esse tipo de sintoma. Você faz uso só da risperidona? Não, eu já fiz uso também do Aquineton e faço do Fenergan ou Profergan, de 25 miligramas. Por quê? Para controlar o efeito colateral, que é aquela rigidez muscular que às vezes você fica um pouquinho. É isso, entendeu, gente? Não é uma doença complicada não. Sabendo lidar, sabendo cuidar, tudo tem o seu lado bom, né? O seu cuidado, a sua fase de voltar melhora, né? Aí você consegue ficar estável, legal. Tudo bem? É só para explicar. Porque às vezes a pessoa pensa, ela falou que tem um transtorno afetivo bipolar. Como é que é isso, né? E a afetividade? Qual o sentimento emocional que libera esse conflito na sua mente? Cada um sabe qual é o seu. Eu faço terapia há muito tempo, né? Então eu fui descobrindo que, às vezes, por ser uma pessoa corajosa, tem momentos na minha vida que eu me sinto mais frágil afetivamente, mais sensível, né? Eu tenho meus medos, minhas reservas. Então é isso que eu fui tratar na terapia, né? Fui buscar a minha evolução como pessoa. Já tem algum tempo que eu estou estável, graças a Deus, né? Não tenho tido os sintomas. Tô bem, mas é claro que pode voltar, né? É claro que eu posso voltar a ter as aflições, as angústias novamente. Eu posso sim ter um outro surto novamente, ficar desorientada de novo. Mas é tudo com cautela, com cuidado. Comigo sempre foi brando, né? Já tive casos de despersonalizar, como foi a vez que eu entrei na clínica e por coisa da vida, eu, né, tive aquela coisa de latir, né, aquela coisa de imitar um animal, né. É muito relativo, você tem que trabalhar isso na análise para descobrir por que houve aquela ocorrência, aquilo com você, né, aquele seu eu que agiu desse modo. Só você pode se entender, só você pode se refazer por dentro, né, o que aquela mágoa, aquele sentimento te causou. Então é isso. Mas não perdendo a linha de raciocínio, que eu tô falando de improviso, me deu vontade de explicar o que é esse transtorno, essa perturbação. Te dá uma incapacidade? Sim. Quando você tem um momento de surto, eu acho que no meu caso, você seria considerada uma pessoa, em tese, relativamente incapaz, né? Porque naquele momento você não está com a sua psique normal, com o seu entendimento completo, você não está fazendo uso do seu emocional estável, do seu juízo perfeito, né? Então, é uma coisa que tem que ter acompanhamento psiquiátrico. É isso que eu venho fazendo ao longo desses 22 anos. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tive uma escolaridade boa, uma boa criação, um bom equilíbrio familiar. Equilíbrio entre aspas, porque toda família tem suas perturbações, suas desavenças, né? O seu núcleo familiar que não é perfeito, que nenhuma família é perfeita, mas eu sempre tive aquela família que cuidou de mim, tratou, me levou para acompanhamento médico, né? E fez com que eu pudesse voltar ao meu juízo, a minha estabilidade, né? Algo que pudesse fazer com que eu me estabelecesse como pessoa, como ser humano, né? Que eu voltasse à minha lucidez, graças a Deus. Minha família sempre foi muito legal comigo nesse sentido de me amparar, de me proteger através da medicação, do tratamento psicoterápico, do tratamento terapêutico, né? Eles sempre me ajudaram a me controlar emocionalmente, né? Apesar que às vezes o ambiente é desestruturado por diversos motivos, né? Conflitos familiares sempre existem em toda residência, em toda família, né? Mas eles sempre foram muito legais comigo nesse sentido de
tentar me trazer para a realidade, para o meu núcleo social, né? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado outras pessoas que passam pela mesma patologia que eu a se entender, a se cuidar, a se tratar, através do meu exemplo, ter a esperança de que a lucidez retorna, de que é possível você ter uma vida legal, com apoio familiar, com apoio dos amigos, né? Você nunca vai ser assim, como é que eu vou falar? Uma pessoa totalmente independente, né? Uma pessoa como é uma pessoa com a saúde plena, mas você vai ter uma dependência que pode ser assistida, pode ser cuidada. Se você tiver um apoio legal, você pode ter uma vida social equilibrada e tranquila. Tudo bem? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau!